aquela primeira pergunta, aquela assim, pra matar de vez. Smart City é igual a smartphone? Não. Aí já miou pra mim, já não sei o que é, vou precisar ficar aqui pra aprender mais. Então, pessoal, bora colar. Klaus, qual que é seu? Massa, valeu pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Você pode pegar as cadeiras também, os banquinhos, né? Os puffzinhos pra cá, tá? Vamos bater um papo sobre cidades inteligentes. Tem um ranking novinho que eu quero compartilhar com vocês, tá? Saiu agora há pouco mais de um mês. Alguns dados interessantes sobre as cidades inteligentes e a transformação digital. São aproximadamente aí 656 municípios, 11 eixos bem interessantes, temáticos e 74 indicadores. E o principal que eu vou estar dando foco hoje, né, dentro do projeto da rede Inova Comunidades, temos campeões de hackathon aqui, né? O Alan, que é um ex-aluno meu. Vou chamar ele para cá, Alan. Vem-se embora. Senta aqui, por favor. O nosso querido professor Marcos Onofre, que é professor de Libras e também trabalha com o projeto de inclusão da rede Nova Comunidades. A garrafinha aí. Isso, senta aí, por favor. E também o João Teles, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns dados de cidade inteligente. Faz parte do grupo do Alan. Bem-vindo, Alan. Aqui. Aí. Bom. Bem-vindo. O Marcos. Bom, pessoal. Quem quiser pode pegar os pulos, tá? E vir para cá. Ô! Vamos lá? Vou fazer assim, ó. Ô! E vocês vão fazer. Ô! Beleza? Ô! Aê, acordaram, ó. Tem gente aí da campus também, tá? Trabalhei com o mentor aqui da campus e também estou aqui para a gente bater esse papo sobre cidades inteligentes e a importância de eventos como esse, né? Para a gente trocar e conhecer mais sobre as cidades inteligentes. E aí o Alan, tá? Ele é surdo e ele vai estar falando um pouquinho sobre a experiência dele no projeto lá do Hackathon de Inclusão que foi no Ibura. Tem alguém do Ibura aqui? Bairro do Ibura? Não? Então, ó, uma das coisas muito importantes para cidades inteligentes são as inclusões. A gente precisa incluir mais e trabalhar com trilhas que venham incluir pessoas com deficiência. Então, essa é uma dimensão muito importante que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou passar primeiramente para o Marcos, ele se apresentar um pouquinho, depois o João Teles e o Alan também falar um pouquinho, se apresentar rapidamente e falar um pouquinho sobre essa experiência lá no primeiro Hackathon do Ibura, que já tem a ver com essa dimensão de cidades inteligentes, indo mais para as comunidades, para as periferias, ok? Então, Marcos, salva de palmas para ele. Olá pessoal, meu nome é Marcos, como já foi falado aqui, sou intérprete de Libras e eu estou envolvido nesse grande projeto, o projeto da nossa ONG, e vamos que vamos, estamos juntos, vamos a cada momento trabalhar para propiciar momentos como esse, né? Trabalhar para que a gente possa ver na prática a inclusão. Ficou esperando eu interpretar, fica difícil falar e interpretar, mas agora vou passar para ele que eu falei. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou o João Teles, estava participando com o Alan, eu e mais duas pessoas, e a gente acabou participando desse hackathon pela inclusão, foi a primeira edição, o Campus Ibura. Foi há 2 semanas atrás e foi muito bacana ter participado. A nossa equipe, a Medicinal, conseguiu mostrar a proposta da gente e não só teve a parte de acessibilidade para surdos, que foi muito importante, com o Alan, um pitch inovador aí, e utilizou também o outro intérprete, então foi muito massa ter compartilhado essa experiência, falando também sobre infecções sexualmente transmissíveis, dando acessibilidade às pessoas e muito integrado, né, com o que o hacker se propõe a ter, né? Que
que era uma proposta que buscava não só acessibilidade, mas também inovação, vindo da quebrada, né? Como estava no lema da camisa. Então foi muito importante e fiquei muito feliz de ter participado. Agora o Alan vai expressar aí como foi a experiência dele nesse primeiro hackathon da inclusão. Ok, boa tarde. Meu nome é Alan. O professor Clóvis me convidou para poder participar desse projeto de acessibilidade. Foi algo muito interessante para mim poder participar desse projeto, eu junto com o João e o grupo. E naquele momento, aquele projeto em si, a gente começou as ideias, começou a evoluir. E para mim foi algo muito importante, onde falou sobre doenças sexualmente transmissíveis e principalmente tinha um intérprete lá, e Cláudio proporcionou esse grande momento na minha vida. Eu quero agradecer eternamente a ele. Obrigado. Obrigado, Alan. Bom, pessoal, tecnologia, inclusão, cidades inteligentes, indicadores, né? A gente tem 11 eixos sobre cidades inteligentes aqui no Brasil, são 74 indicadores, e esse relatório que está ali na telinha, ó, um ranking novinho 2024, aborda e trata sobre esses municípios, né, que são acima de 50 mil habitantes. A gente sabe que no Brasil são mais de 5 mil municípios e nem todos têm dados, né, corretamente, dados abertos, né? A gente sabe que principalmente as capitais sim tem, mas se a gente for levar essa realidade para o interior, por exemplo, a gente não tem portal de dados abertos e a gente não consegue fazer um processo de coleta, transformação de dados e descobrir informações relevantes. Então acredito que todos vocês que estão aqui trabalham com projetos, né? E pretendem, se não trabalham ainda, pretendem trabalhar com projetos relevantes, projetos que venham trazer impacto social, inclusão, como é o grande exemplo aqui que eu trouxe, nosso amigo Alan. E isso é o futuro, tá? O futuro hoje, né? Como diz o meu querido professor, mentor lá do mestrado, foi o professor Silvio Meira, que também está por aqui, né? No Regameplay. Então, a gente precisa incluir pessoas. Quando a gente constrói cidades mais inteligentes, tem que ter a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, pensar nisso é fundamental. Todos os projetos, inclusive universitários, na UNIT, né, no Centro Universitário Tiradentes aqui do Recife, e na UNFG, que é a Universidade de Guararapes, onde eu sou professor, eu sempre tenho colocado esse ponto como um ponto diferencial para os projetos, tá? Não faz mais sentido hoje você construir um projeto que não tem esses pontos de inclusão. Essa dimensão é fundamental para o seu projeto se diferenciar. E foi assim, dessa forma, né, que o João Teles, junto com o Alan e mais o Carlos e o Marcos, conseguiram ganhar o primeiro lugar nesse hackathon da inclusão lá no Imbu. Eu queria mostrar, esse material está com a coordenação, depois se vocês quiserem, tá? Vocês vão ter acesso. São 113 páginas, então eu vou explorar só os pontos-chave. Tá? Os indicadores aqui, ó, tem governança, saúde, educação, mobilidade, né? Estava conversando com uma colega um pouco mais atrás, alguns minutos atrás. Ela estava falando sobre a questão de mobilidade no Recife, né? Principalmente quando tem um grande evento como o Regameplay, né? A gente vê a dificuldade, né? E, por exemplo, na BR hoje mais cedo teve acidente por causa de vazamento de óleo na pista. Então, esses pequenos detalhes que acontecem, pequenos acidentes, ou chuva, né? Quando chove muito aqui no Recife, a gente já fica muito preocupado, né? Já fica todo mundo querendo trabalhar em casa se conseguir. Então, esses pontos que afetam a questão da mobilidade é extremamente importante também a gente observar. Agora, obviamente, como são 11 eixos temáticos, não dá para você explorar tudo, né? Então, e são 74 indicadores. A grande ideia desse ranking brasileiro é você extrair os dados que vai ter relação com o seu projeto. Então, se você trabalha com um projeto envolvendo mobilidade, você já vai ter um dado curado, várias dimensões de dados interessantes para você trabalhar. Se você trabalha com educação e inclusão, você já pode extrair esses dados de todo esse processo de curadoria que foi feito para conseguir
implementar e ganhar velocidade no seu projeto. Porque a grande sacada dos projetos hoje é você conseguir dados curados num tempo rápido para você ter velocidade e tempo para se dedicar à sua solução. Tá? Mas para isso você tem que se apaixonar pelo o problema, né? Qual é o tipo de problema da cidade inteligente que você vai estar abordando? Esse grande tema, que inclusive engloba todos, né? Desde manhã até agora, né? Então, a área de dados, a área de IA, que é o grande tema nosso desse ano, a grande área de cibersegurança também, que já foi abordado aqui. Tudo isso envolve e está dentro da dimensão das cidades inteligentes. E dentro das cidades inteligentes é uma coisa muito interessante que a gente chama de observatório de dados. Alguém já ouviu falar nesse termo? Observatório de dados? Então, dentro de um observatório de dados, o que é que se observa? Questão de segurança, questão de mobilidade. Todos esses dados que a gente está extraindo dos municípios das cidades são para melhorar a vida das pessoas. Então, são dados do município que são tratados, curados e volta para o município, para os governantes tomarem melhor decisão e construir projetos de acessibilidade e fazer com que as pessoas consigam se desenvolver mais, consigam crescer de uma forma mais plena e principalmente com bem-estar, né? Quem quer crescer de uma forma que venha prejudicar a sua saúde, seu bem-estar. Então, esse é o grande desafio. E, inclusive, eu queria compartilhar com vocês aqui nesse relatório as 10 primeiras cidades, né? As 10 cidades mais inteligentes atuais do Brasil. Em primeiro colocado está Florianópolis. Em segundo colocado está Vitória, do Espírito Santo. Uau! Terceiro lugar, São Paulo, capital. Nossa. Quarto lugar, Curitiba. Em quinto lugar, Niterói, Rio de Janeiro. Balneário Camboriú está em sexto colocado. Em sétimo, São Caetano do Sul, que alguns anos atrás era primeiro colocado, tá? Está em sétimo agora. Belo Horizonte está em oitavo colocado. Barueri, São Paulo, em nono colocado. E Salvador, que o ano passado estava em nono colocado, agora está em décimo colocado. Aí vocês podem me perguntar, e Recife? Diga assim comigo, e Recife? Décimo? 50º. Eita, ela está pessimista, Qual a posição que Recife está? Quem tem um chute? Pode chutar. 15º. 20º. Quase, na trave. Recife está em 21º colocado. Tá? Mas tem uma boa notícia aí, ó. Qual é a boa notícia? No ranking geral, Recife está em 21º. Mas no ranking empreendedorismo e inovação, que é o que estamos fazendo aqui, ó, somos o terceiro. Estamos em terceiro lugar. Isso, eu como sou um professor empreendedor, isso me dá esperança, né? Porque com projetos de inovação, com projetos de tecnologia, com transformação e inclusão, a gente vai conseguir reverter esse quadro. Mas o que é que o palestrante anterior falou, né? E eu vou falar também. O que é que a gente precisa? De projetos, não só de professores, né? Porque projeto por projeto, já tem vários projetos que eu estou acompanhando. Eu preciso de projetos de alunos, eu preciso de projetos de pessoas como vocês, da sociedade civil de uma forma geral, pesquisadores. Precisamos montar cada vez mais projetos para criar programas de transformação ponta a ponta para a gente conseguir mudar uma realidade, por exemplo, como quando chove aqui no Recife, né? Que os túneis ficam alagados e todo ano acontece o quê? Alguém acaba morrendo, tá? Seja alagado, seja afogado, seja através de um choque elétrico, né? A pessoa passou ali com o pé molhado, foi eletrocutado. Então, ó, esses indicadores são para a gente olhar e observar as oportunidades, tá? Problemas são desafios que a gente tem e precisa encarar como oportunidades, tá? Então, essas oportunidades são diversas, tá? E aqui está a posição do Recife, ó, 21º, tá bem pequenininho, mas dá para ver ali que o relatório é grande, né? É extenso, tá tudo tabulado. 21º, né? Então, ó, a gente tem aqui a questão
na mobilidade. Não vai dar tempo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas como é a mobilidade de uma pessoa que precisa de acesso a informações, estudar, trabalhar. E aí vou passar essa pergunta para o Alan, para a gente falar um pouquinho sobre essa mobilidade, né? Como é que ele faz para estudar no Recife, como é que ele faz para se capacitar, como é que ele fez, inclusive, né, para participar desse evento de inovação e tecnologia aqui, que é o maior festival de inovação do Brasil. O que foi que ele fez? E a gente olhar, a partir da perspectiva do Alan, a importância de construir projetos que consigam incluir mais pessoas. É verdade, o professor falou aqui, eu estava observando em termos de algumas pessoas imaginam que, assim, por exemplo, o ouvinte ele está numa posição e o senhor está em outra posição. Mas eu fico observando, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, em termos de acessibilidade, em termos do surdo, desenvolvimento da pessoa, falar exclusivamente da pessoa surda. Né? Eu, por exemplo, sou surdo, mas eu vivo estudando, a minha vida é estudar. Eu não tenho preguiça, eu tenho coragem de buscar a cada dia o conhecimento, crescer principalmente na minha língua. Eu observo muitas pessoas, exemplo, eu observo principalmente os surdos, alguns surdos, principalmente aqui de Recife, que tem aquela força de querer vencer, de querer mudar a história. Alguns amigos meus, por exemplo, tenho 3, eu observo eles totalmente diferentes. O que é que eu faço? Eu observo eles e vou tentando a cada instante crescer. Eu vou empenhando força no que realmente eu estou fazendo. Não para ficar por baixo, mas para tentar a cada instante encoalhar e viver de uma forma ampla. Eu vejo muitas vezes as pessoas falar assim, em termos assunto, faculdade, principalmente quando converso com os amigos, é difícil, é muito difícil, mas se você estudar, se crescer, somente observando nas empresas em termos de acessibilidade, as pessoas com deficiência, eu sempre observo isso. Em termos de as dificuldades que existem, principalmente em termos do salário em si. Mas o que eu observo também falta muitos ter o incentivo para eles poderem crescer, desenvolver. Por exemplo, o professor Paulo ele teve a oportunidade de me ensinar. Ele sabe o quanto eu sou esforçado. Eu vivo agradecendo a essas pessoas que têm me dado aquele incentivo para eu crescer. E eu sou aquela pessoa que eu não paro, eu vou em cima, crescendo mesmo. Palmas para ele, né? Isso aí. João, como é o teu desafio aí de mobilidade no Recife, no dia a dia, né? A eventos, estudar, fica à vontade. É muito grande, né? Como todo cidadão recifense, infelizmente, a gente não tem um transporte público de muito boa qualidade, né? A gente carece de metrô, de VLT, de soluções realmente que pensam no conjunto de toda a população, né? Plano diretores mal feitos, mal planejados, que infelizmente acabam não acolhendo muito o estudante que acaba refletindo para todo mundo, né? Para todo cidadão recifense em geral. E a gente acaba tendo que recorrer a mais carros, a mais poluição, tá aí o aquecimento global, questões ambientais sendo muito importantes para investimentos em empresas, e isso acaba sendo uma bola de neve negativa, né? Então isso acaba impactando muito o nosso dia a dia. Ok, massa. Palmas aí para eles. Bom. Pronto, ok. Então, pessoal, mobilidade, a gente tem diversos desafios, tá? E se vocês estiverem pensando em algumas soluções de tecnologia, plataformas, juntamente com o IA, pensem nessa dimensão, né? De incluir
pessoas têm essa necessidade. Vou passar aqui para outro tópico, o urbanismo, tá? Então, crescimento urbano, que envolve diretamente a periferia, né? Envolve as comunidades que precisam ter tecnologia. Qual é o grande desafio das periferias, né? Questão de saneamento básico, né? Questão de mobilidade também e segurança. Esse é um desafio, né? São alguns desafios que a gente tem aí no urbanismo que precisam ser observados também nos projetos que vocês pretendem desenvolver ou estão desenvolvendo, né? O ano passado fui para Mato Grosso do Sul e chegando lá em Mato Grosso do Sul, gostei muito da questão da arborização da cidade. Alguém já foi aqui para Mato Grosso do Sul? Bem arborizada, né? Tem parques, natureza assim bem linda. E a questão da urbanização, eles fizeram bem planejado. Mas a gente sabe que nos grandes centros urbanos, né, de uma forma geral no Brasil, não tem essa questão muito bem planejada, né? O que a gente precisa de mais projetos para entrar em alguns funis de fomento, como por exemplo a FACEP. Alguém já ouviu falar da FACEP aqui do estado? Então tem vários editais de fomento, tá? Eu já trabalhei na FACEP, lá como engenheiro de software, e tem várias oportunidades. O que a gente tem muito na FACEP é bastante recursos, né? Dinheiro lá parado, né? São fundos de investimento, é uma conta que a gente chama de Fundo Inovar. Esse fundo precisa ser provocado. De que forma? Através de projetos. São projetos de inovação, de formação, de tecnologia e de inclusão que a gente vai conseguir provocar dentro desses editais e captar esses recursos, tá? Então, fica aí a dica para vocês também sobre a questão do urbanismo, que está ligado diretamente com outro eixo aqui, que é o meio ambiente, tá? Como é que a gente pode desenvolver projetos que tenham um impacto relevante no nosso meio, no nosso dia a dia? O que é que a gente pode fazer? Por exemplo, eu vou trazer um dado aqui, ó, lá do Porto de Suape, bem interessante. O ano que vem, em outubro do ano que vem, a gente vai sair de aproximadamente 20 mil pessoas contratadas em Suape, que vai para 35 a 40 mil pessoas. Então o que é que vai acontecer na vinda para casa? Na ida tudo bem, né? Porque é muito cedo, né? 5 horas da manhã, o trânsito está muito livre e tal. O que é que vai acontecer na volta para casa? Se a gente vai ter em torno de 35 mil a 40 mil pessoas voltando. Vai acontecer aquele gargalo que já acontece hoje, né? Então qual é a solução, né? Inclusive, voltando aqui para o eixo da gente do impacto ambiental. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque isso não é um problema só do complexo lá do Porto de Suape, é um problema que envolve toda a sociedade, tá? E aí, nesse eixo, eu vou abrir de novo para o Alan Teres falar um pouquinho e depois a gente vai abrir geral para todo mundo poder participar, perguntas e sugestões. O que a gente pode fazer como projeto, como sociedade, para melhorar o nosso meio ambiente. Alan. Só para aí. Eu vou falar aqui um pouquinho. No caso, seria realmente de fomentar essas iniciativas. Eu acho que vocês estão aqui prestigiando esse evento, né, que é uma ótima oportunidade para vocês. Aí, o Lounge Community, uma grande oportunidade de conhecer pessoas, se conectar, procurar esses incentivos que eles existem, não só o público, né, como a FACEP, mas também privado, e repensar a cidade como um todo, né? Smart Cities, que envolve o ambiente, envolve tecnologia, e eu acho que esse é o caminho, né? É muito possível para a cidade do Recife, e a gente já tem essa qualidade no Porto Digital muito forte, né? Está vendo eventos como o TDC. Então, eu acho que esse é o grande passo a ser dado por todos, né? Não só professores, não só intelectuais, não só investidores privados, mas também estudantes. Realmente engajar as pessoas como a comunidade. Isso é muito importante. Ok.
Aqui em Recife, o que eu tenho observado muito é falta de projeto de acessibilidade. Eu observo muito isso. E principalmente as empresas, elas precisam se empenhar nesse sentido, em termos de abrir espaço para acessibilidade. É o que está realmente faltando. Eu sinto como uma pessoa surda, eu sinto muita dificuldade, principalmente no deslocamento, mas assim, se todos se empenharem, forçar mesmo e buscar se identificar com uma pessoa surda e lutar no sentido de mudança, querer mudança. Eu acredito que todos nós somos inteligentes. É como se fosse, vamos dizer assim, uma rede, né? A gente formando uma rede. E buscar lá se envolver a cada dia, principalmente numa empresa, mostrar quem trabalha principalmente em empresa, mostrar a necessidade, mostrar com força que a acessibilidade é muito importante. E uma luta constante. Show. Isso aí, pessoal. Vou para outro eixo agora. Tecnologia e inovação. Como é que a gente vai integrar todos esses projetos, né? Todos esses projetos precisam de quê? Tecnologia e inovação. Se a gente está falando de cidade inteligente, obviamente que o primeiro passo para uma cidade inteligente não é em si a tecnologia, né? O primeiro passo para uma cidade inteligente são as pessoas, tá? Esse é um ponto, um fator importante. Depois que a gente tem as pessoas capacitadas, como eventos como esse, né, que são extremamente importantes para capacitar as pessoas, conectar as pessoas e a partir de trocas a gente conseguir formar mais pessoas para desenvolver tecnologia e inovação. Então, por exemplo, esse é o meu primeiro TDC aqui em Recife, né? Como foi que eu cheguei até aqui, né? Eu vou contar um pouquinho essa história rapidinho, ó. Marcela tá ali tirando foto, né? Marcela foi minha aluna na ETL Porto Digital anos atrás, ó, 2019, se não me falha a memória, né? 2019, 2020, tava começando ainda o início daquele período crítico da gente horrível, né? No fim da pandemia. Marcela foi minha aluna aqui da ETL Porto Digital. E Marcela lá era provocada, né, constantemente a fazer pitch, né, semanalmente, era aquela correria, fazer projetos, porque isso ajuda a estimular a questão criativa, a resolução de problemas. A gente tem a área de elétrica, tem a área de robótica aqui também. Então, todas essas áreas a gente começa a provocar. Meu filho está aqui, ó, Davi, ele tem 11 anos, já levo ele para esses eventos, para ele entender como é que funciona. E essas dinâmicas, vocês estudantes, vocês pesquisadores, podem levar também para as suas instituições. Como o palestrante anterior falou, muito bem dito aqui, ele falou. Vocês podem provocar o professor. Eu vou fazer um primeiro hackathon na UniFG, lá em Piedade, né? E quem levou a iniciativa não foi eu, professor inovador e empreendedor. Foi um aluno, empreendedor e inovador. Ele levou o projeto, a gente levou para a coordenação, levou para a instituição e agora vai acontecer. Próxima semana a gente já vai começar a desenvolver um hackathon na instituição. E qual a ideia de um hackathon, né? Qual é a ideia dessas maratonas de programação e negócio? São para desenvolver soluções com um tema específico, como foi o caso do Alan e do João Teles. Desenvolveram soluções lá e foram melhorando até chegar e selecionar uma em específico para poder apresentar. E normalmente a pessoa tem alguns dias, né? 2, 3 dias, uma semana no máximo, para desenvolver uma solução. Então o que eu recomendo é, vocês que estão aqui, vocês já estão participando de eventos como esse, mas vocês precisam ser agentes multiplicadores. Esse é o nosso maior esforço como professor, né? Lá atrás o professor Silvio Meira que me ativou, eu fui para o mestrado, tudo. Depois outros, né, como o professor Genésio, que é embaixador da Campus Party, né? Eu me tornei mentor da Campus Party. E hoje vocês estão aqui, amanhã vocês podem estar aqui no palco, trazendo projetos relevantes, trazendo uma temática relevante e interessante também e ativando outras pessoas, porque é assim que a gente trabalha em rede, ativando outras pessoas para criar soluções, tá? Por exemplo, o professor Carlos está por ali, ó. Eu sou Carlos, doutor em Física, professor lá da UniFG, ele trabalha com empreendedorismo. E eu conectei o professor Carlos com a Nayara, lá do Sebrae. Então, Nayara é um agente de inovação aqui do Sebrae. Eu conectei ele, que é um agente local da instituição, com a Nayara, que faz parte do Sebrae, para a gente montar, né, um cenário lá, um centro de inovação dentro da instituição. Como é que eu começo isso? Através de projetos que estão rodando dentro das disciplinas.
eu preciso de metodologias ativas, eu preciso de pessoas pensando em problemas reais, tá? Como diria o nosso atual prefeito aqui, né? A gente não precisa criar problemas, já temos bastante. Então, vamos selecionar os problemas que estão na cidade e vamos desenvolver projetos para atacar esses problemas. Porque se de repente você não resolveu esse problema 100%, totalmente, você vai conseguir mitigar esse problema. E essa é a ideia. Então você não fica só com a nota da disciplina, né? Ah, eu ganhei uma nota 9, 8 e tal. Isso é muito conceitual. O importante, o mais relevante é, de repente, o seu projeto da disciplina se tornar uma startup. Como eu já tive vários alunos. Só aqui, ó, da ETE, do Porto Digital, foram 22 CNPJs. Veja só, 22 CNPJs que saíram de uma escola técnica. Imagine eu, você, outras pessoas provocando mais isso. A gente consegue ativar muito mais empreendedores, beleza? Então essa é a minha provocação. Vou passar aqui a palavra final para os colegas da mesa, para a gente caminhar para o final e abrir, né, para vocês fazerem perguntas também, ficar à vontade. Teles. Sim, eu sou, além de apaixonado por hackathons, eu sou estudante de ciência da computação do Centro de Informática aqui da Federal, e que sempre apoia muitas iniciativas, traz sempre muitas palestras. Inclusive essa semana veio pessoas de tecnologia da B3, né, que a gente sabe que é uma referência de empresa aqui da Bolsa de Valores do Brasil, e é muito importante estar sempre atento a essas agendas, porque realmente existem muitos eventos e às vezes muitas pessoas não sabem que existe, é importante estar conectado, estar antenado, seguir as páginas do Instagram, e é isso. Fico muito feliz em participar por esses projetos, que sempre é um aprendizado muito grande, não só de conhecer pessoas, mas também técnico, né? Você acaba vendo outros problemas em áreas, encontrando soluções em outras áreas, negócios, design, então é muito bacana. Alan. Porque eu sou um amante de projeto em si e sou principalmente um grande pesquisador. Sou aluno de uma escola do Estado, o ETS Serpis. Eu sou uma das pessoas que eu não tenho jeito. Na realidade, a minha vida, o meu desejo é aprender, é buscar conhecimento. Em termos de Java, Python, tudo eu busco conhecimento, busco mergulhar a cada instante. Sou aquela pessoa que quando vê o problema fica se assustando, fica querendo fugir, deixando. Não. Eu normalmente não tenho costume de deixar nada para trás. Eu vou sempre avançando, procurando me acostumar com aquilo ali, porque eu tenho certeza, no futuro eu terei um emprego melhor. Eu observo muita gente se acostumando, abraça alguns empregos muitas vezes difíceis, ele fica ali e vai se acostumando vivendo aquilo. Eu busco mudar, mudança sempre. Isso, mudança e transformação digital. Essa é a palavra-chave, né, que eu encerro. Né? Salva de palmas aí para a Alana, os colegas. Vou abrir para o bloco aí para a gente interagir, perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu tenho pergunta, posso? Manda. Eu fiquei muito curiosa para saber mais da solução do hackathon que vocês implementaram. Se você puder falar, se vocês puderem falar, não só do ponto de vista de técnico, inclusive eu gostaria muito de saber, queria também privilegiar você assim. Então, se puderem falar um pouco dessa solução. Show. A nossa solução, como um dos eixos é a acessibilidade e inclusão, a gente acabou pensando em fazer uma plataforma que fazer acessibilidade de informações sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E aí, por meio dessa plataforma, haveria chatbots, haveria também resumos sobre essas doenças, HIV, sífilis, tudo informativo para a população, além dos tratamentos profiláticos, o PrEP também, tudo com o intuito de centralizar as informações que a gente detectou por meio de análise, né,
com pessoas e formulários, que havia essa descentralização e a dificuldade de acesso a essas informações. Então, isso, exatamente. A taça é da assistente virtual. Inclusive a gente está aqui no digital, na escola do Parque digital. E vocês podem conhecer, inclusive, a Medicinal, que tem até o Instagram. E foi muito bacana ter participado. A gente acabou no Hackathon englobando foi a inovação da gente, englobando a participação de Alan, que teve essa parte de, que ele disse, textos estão muito pequenos, estão muito grandes, então era bom ter uma identidade visual, que era de Libras, e a gente acabou incluindo e fazendo textos maiores para ter essa acessibilidade de informação e a maior facilidade para as pessoas surdas. Então essa foi um pouquinho, né, do nosso projeto. Massa. Alan, passa pra ele falar um pouquinho do projeto, como foi a experiência de lá. E a taça, né? Fala um pouquinho da IA. Como eu já falei, na realidade, aquele projeto do Embrulho foi muito interessante. Na realidade, aconteceu lá no Compás do Ibura. E quando eu percebi que esse projeto se tratava de inovação, principalmente para pessoas PCDs, e a gente percebeu lá, por exemplo, a gente tinha pessoas cegas, pessoas que faziam parte pessoas LGBTs. Então, a gente abriu o espaço, a gente percebeu que houve realmente naquele grupo, aquele trabalho era uma verdadeira inclusão. Aí a gente mostra ali a importância, principalmente nas nossas pesquisas, nos formulários, tudo, a gente correu em cima para realmente haver uma inclusão. Na realidade, eu cheguei a ficar até de cabeça, estava pesquisando, tentando procurar, principalmente o Braille, né, se preocupou também, e em termos da dificuldade da pessoa surda, quando ele poder ter acesso, quando ele tocar lá, poder mostrar, ele poder ler, poder entender, porque a maior dificuldade, no nosso caso, que somos surdos, é quando a gente vai para uma plataforma, chega lá, não consegue entender nada, porque as pessoas não pensam na acessibilidade, faz tudo para pessoas ouvirem, e tudo ali a gente sempre precisa chamar um intérprete, chamar uma pessoa que possa ajudar. Isso é muito difícil. É importante, quando a gente fala de inclusão, a gente perceber, quando a gente fala de inclusão, é para fazer algo que facilite a vida das pessoas, independente de qualquer situação. A gente, quando ele tocar ali, vem uma resposta com facilidade para que ele possa, se ele for uma pessoa cega, ele poder ter o braille ali, ou uma letra aumentada. Isso é muito importante, porque nesse mundão de Deus é uma diversidade em si. E a gente se deparando com essas situações, a gente vai ver nesse projeto que realmente houve acessibilidade e inclusão. Show. Mais perguntas? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Tiago, eu sou de Alagoas e só trazendo um adendo aqui de uma das plataformas, quer dizer, uma das várias startups de Alagoas que tem essa pegada de inclusão, eu acho que vocês devem ter conhecido, que é a Radical, que ela faz o quê? Ela pega e traduz essas informações no meio digital para Libras. Além de ela fazer essa tradução, ela também ensina, de certa forma, a uma pessoa que tem essa dificuldade em português. E a gente sabe que tem uma certa diferença. Libras e português é diferente, são distintas. Geralmente a gente ensina ao contrário, né? A gente aprende a Libra, mas nunca ensina português para as pessoas que sabem falar. E essa pegada é muito interessante da Radical, e ela tem essa dinâmica, né? Tanto está traduzindo, passando aquela informação, aquele conteúdo daquela rede, daquele site, de forma dinâmica, ela também